É o maldito. Adivinha que barulho é esse? Lembras? Lembra o que é isso? 70% desse barulho, sabe o que é? É a prova de que o Big Bang existiu. Não sabias dessa, cara? Porra, só era óbvio, gente. Isso aí deu prêmio Nobel, cara. Deu prêmio Nobel. Então, olha só. Big Bang, quando aconteceu, uma puta de uma radiação foi espalhada para todo que é lado, não é? Essa radiação continua ecoando por aí até hoje. Os caras na NASA, quando estavam... Na verdade, não era na NASA. 2 estudiosos, quando estavam fabricando antenas, né, de comunicação, percebiam um ruído lá no fundo da antena. Sempre um ruído. Para qualquer lugar que apontasse a antena no universo tinha um ruído. Acharam até que era cocô de pombo na antena. Limparam a antena e continuava com o mesmo maldito ruído. Depois eles foram falar com outros estudiosos, perceberam que eles estavam captando a radiação oriunda do Big Bang. A frequência da radiação é tão alta que só uma explosão descomunal poderia ter gerado aquela radiação, que é o Big Bang. Então, cara, o cara só não acredita no Big Bang se ele for tapado, porque dá pra escutar o Big Bang até hoje aí. É, porque tem outras influências também, né? Tem um monte de onda eletromagnética atravessando agora, celular, rádio, satélite, Wi-Fi do colégio. Uma parte está dando interferência ali. Tanto que tá vendo? Tá variando. Essa variação provavelmente são coisas mais próximas. Mas o do fundo, que sempre sobra, ou a chiado da televisão, aquilo ali 70% é oriundo do Big Bang. Bah, física é muito bonito, cara. Física é muito bonito, bicho. Prova como é que as coisas começaram há 13,7 bilhões de anos atrás. Muito bonito. Não, mas não sabe. Isso vai acabar com essa Acho que agora não existe mais Big Bang. Agora já não acredito mais. Galerinha, olha só. Não briga com isso, Pessoal, o negócio é o seguinte. Eu fiz ali uma análise do que acontece quando a força resultante atua no corpo. Acaba alterando a energia cinética do cara, certo? Então o trabalho da força resultante equivale à variação da energia cinética. Aliás, se eu te dou a massa e a velocidade de um cara antes, te dou a massa e a velocidade do cara depois, posso te pedir o trabalho, né? Porque tu calcula a energia cinética inicial, afinal faz a diferença descobrir o trabalho. Então tu vê, às vezes é isso que confunde o aluno. No vestibular o cara pede o trabalho e o aluno vai na fórmula do trabalho. Mas ele tinha que ir na fórmula da energia cinética, calcular a final e a inicial e a variação. Essa fórmula é fornecida no vestibular, tá? O TEC, Teorema da Energia Cinética. Agora olha só que bonitinha essa ideia. A pedrinha estava numa certa altura na posição A, então ela tinha uma altura HA. Soltei a pedrinha, ela começa a cair sob influência do peso. E de repente ela já chegou num ponto B, então ela está agora numa altura HB. Tranquilo? Se eu quiser calcular o trabalho da força-peso, o trabalho da força-peso é o peso vezes a distância que ela deslocou, ΔD, vezes o cosseno do ângulo. Tudo bem? E por que o peso é uma força conservativa? Se eu pego a cadeira e faço uma força assim para o lado, ó, essa energia ficou acumulada na cadeira? Não, ela foi perdida imediatamente no atrito. Então, o mesmo trabalho que eu executei na cadeira, o atrito executou, por isso que ela continua com energia zero. Tudo bem? Porém, essa força que o peso faz quando o corpo cai, ela desaparece do corpo à medida que ela vai caindo? Não, vai se transformando em energia? Então a energia da altura se transforma em cinética à medida que o corpo cai. Houve a conservação ou a energia desapareceu? Conservou, transformou de potencial gravitacional para... Então quando eu faço isso, ó, o peso está atuando no sentido oposto. A energia que eu fiz foi perdida? Não, ficou acumulada na altura do corpo. É justo então dizer que a força-peso é uma força conservativa e que essa que eu estou fazendo não é? Sim. É justo, né? Certo? É justo e intuitivo. Show de bola. Me perdoem, galera. Me desculpa. Ó, negócio é o seguinte. Agora eu estou te mostrando o trabalho de uma força conservativa. Tudo bem? Eu estou usando como exemplo o peso, mas pode ser qualquer força conservativa. Trabalho da força-peso ou de outra força conservativa. O peso como é que é mesmo? M vezes G. Tu concorda que ΔD é a posição final menos posição inicial? Sim. Qual é a posição final do cara? HB. Qual é a posição inicial? HA. E aí o cosseno do ângulo, força foi para baixo, deslocamento foi para baixo, mais uma vez foi zero. Amém. Trabalho da força-peso é igual M vezes G vezes HB, e
vezes G vezes HA. Mas o que é MGH? É energia potencial gravitacional. Legal, então o trabalho da força-peso é igual à energia potencial gravitacional do ponto B menos a energia potencial gravitacional do ponto... Só que nesse caso não é final menos inicial. Inicial menos final. É, né? Ficou... Não. Não, tá certo. Posição final menos inicial. Beleza. Foi para baixo, tudo bem, sem problema nenhum. Então o trabalho da força-peso é igual... Isso, é isso. Ficou, na verdade ficou a variação da energia potencial gravitacional, certo? Ficou igual à variação da energia potencial gravitacional. A apostila, quando ela vai fazer a dedução, ela faz o seguinte, ela considera que a variação da energia potencial gravitacional é a maior menos a menor, certo? E aí, já que ele fez a maior menos a menor, ele escreveu assim, ó, o trabalho da força-peso é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. Só que nesse caso, a energia potencial gravitacional dele é a maior menos a menor. Como a maior é a do A, né? HA menos HB. Isso, ficaria então, nesse caso da apostila, ficaria o menos para poder trocar a posição desses dois aqui. Deixa eu botar ali só para tu entender o que a apostila fez. Então ficou menos a energia potencial gravitacional do ponto A menos a energia potencial gravitacional do ponto B. Tu concorda que essa equação aqui, ó, é o mesmo que aquela ali? Né? Eu troquei a posição desses caras e para não ficar negativo coloquei o menos na frente. Esse aí então é o trabalho da força-peso. E como uma força-peso é uma força conservativa, eu posso dizer que ficou o trabalho das forças conservativas. Enquanto antes era o trabalho de qual? Apenas da força resultante.